Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que bênção, quanta honra estar aqui nesta noite mais uma vez. Glória a Deus. Bom, eu sou ali da Zona Norte, pastor auxiliar. Deus me deu a graça e a honra de estar por perto, dos nossos bispos amados, Bispo Hugo, Bispa Gisela. Amém, queridos? Que bênção, glória a Deus. Minha esposa, ela não pôde estar aqui conosco hoje. Ela ficou cuidando da célula, Hoje nós temos célula. E o bispo me passou uma mensagem perguntando se poderia vir. E prontamente eu aceitei o desafio de estar aqui. Amém? Que bom, que bênção. Quero convidar você mais uma vez a curvar sua cabeça aí no seu lugar, fechar os seus olhos. Eu creio que Deus está neste lugar. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, Deus está neste lugar. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Eu quero que agora você comece a se preparar para aquilo que Deus tem para você nesta noite. Saiba, querido, que quando nós estamos diante da palavra de Deus, eu creio que nós estamos diante do próprio Deus. Porque como que Deus se manifesta a nós hoje? Através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela tem poder para curar a enfermidade. Ela tem poder para manifestar a glória de Deus na tua vida. Levar a cada um de nós a entender qual é o propósito de Deus para nós. E todo aquele que conhece a Deus através da sua palavra, essa pessoa, ela é mudada. Ela experimenta algo sobrenatural. E saiba que Deus transforma vidas através da sua palavra. Então, Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, que será ministrada. E eu creio, Deus, de todo o meu coração, que o Senhor está aqui nesta noite. Porque a tua igreja está aqui, Deus. A tua igreja se reúne neste lugar. Nós entregamos o controle de tudo, Deus, em tuas mãos. O controle deste culto, o controle da tua palavra. Venha, Senhor, ministrando em nossas vidas nesta noite. Aleluia, Santo Espírito, nós te damos liberdade para conduzir este momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quero, nesta noite, trazer algo que tem mexido comigo nesses dias. Porque eu creio que Deus tem levantado uma igreja forte. Diga comigo, uma igreja forte. Uma igreja, queridos, que não vai negociar os princípios da salvação. Os princípios daquilo que Deus tem inserido no coração das pessoas que fazem parte desta igreja. E a igreja dos últimos dias será aquela igreja que será inabalável. Ela não vai negociar, ela não vai recuar, ela não vai sair daquilo que Deus estabeleceu. E saiba, querido, que a nossa entrega genuína é a que vai nos levar a ser esta igreja que Deus tem preparado. Fala comigo, eu faço parte. Diga mais alto, fala assim, eu faço parte desta igreja que está sendo levantada. Amém? Deus está levantando esta igreja. Deus está separando pessoas para fazer a diferença nos últimos dias. Mas para nós sermos esta igreja e essas pessoas que farão a diferença, nós precisamos de uma coisa. E é um instrumento que Deus usa para nos abençoar. E esse instrumento eu chamo de fé. Não uma fé vazia, não uma fé rasa, mas uma fé inabalável. E essa fé, querido, ela está disponível para todos aqueles que recebem a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. Todos nós ouvimos, sim ou não? Todos nós que estamos aqui, nós estamos no mesmo ambiente, nós estamos no mesmo lugar, ouvindo a mesma coisa, mas em algumas pessoas a palavra, ela faz a diferença. Por que faz a diferença em algumas pessoas, outras não? Porque algumas pessoas já estão com o coração ali aberto, querendo Deus, querendo ser transformada, tocada. E quando a palavra de Deus encontra este coração que está ali aberto, vulnerável, sedento, aberto para receber, Deus começa a agir naquela vida. E aquela vida começa a ser visitada pelos céus, pela glória de Deus, pela presença de Deus. E ela sai dessa dimensão natural e ela entra numa dimensão sobrenatural, aonde Deus age, porque a fé é uma posição espiritual. Diga comigo, a fé é uma posição espiritual. Amém? Então, a palavra de Deus nos traz essa fé, né? Ela estabelece essa fé que nos leva para uma dimensão espiritual, uma posição espiritual, onde Deus está agindo. Quantos querem entrar nesse ambiente? Quantos querem entrar neste lugar onde Deus age? Amém? Glória a Deus. Por isso que eu sempre digo, querido, que a nossa entrega é o caminho mais curto para aquilo que Deus tem para nós. O que faz a diferença na vida das pessoas que se entregam a Deus é o desejo de estar na presença de Deus. E que nos leva a querer conhecer a Deus é você mergulhar na sua palavra, porque a palavra revela a Deus. Amém? Diga, a palavra revela Deus. E Deus se manifesta a nós através da sua palavra, ela é viva. Por isso, querido, abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 37, no versículo 5. Salmos capítulo 37, versículo 5. Aqui, querido, tem algo que me chama muita atenção, é uma loucura para aqueles que realmente creem em Deus. É um Salmos bastante conhecido, mas muito poderoso. Se você mergulha apenas nesse versículo 5, você vai entender que o quanto Deus quer que nós venhamos a depender totalmente dEle. Fala assim, eu preciso aprender a depender de Deus. Amém? Nós precisamos aprender, depender de Deus. E depender de Deus é o aprendizado. É um processo de entrega, é um processo de intimidade, de conhecimento, em crescer em conhecer a Deus. E por isso que devemos buscar a Deus, porque quanto mais buscamos a Deus, mais conhecemos a Deus. Olha só, Salmos 37, 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Se você pega esse texto, e você pode dizer assim, não, mas eu já entreguei o meu caminho. Eu já aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu já aceitei Jesus para ser o Senhor da minha vida. Eu já entreguei a minha vida a Ele. Sabe, querido, o grande desafio não é você começar um projeto na sua vida. O grande desafio não é você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O grande desafio é você perseverar e continuar na entrega. Porque a entrega é o caminho mais curto para o teu milagre. E todos nós buscamos em Deus uma resposta para a nossa vida, sim ou não? Uma resposta para aquilo que nós vivemos, uma resposta para aquilo que muitas vezes sonhamos ou planejamos. E sabe de uma coisa? Deus tem todas as respostas. Fala comigo, Deus tem todas as respostas. Amém, queridos? Então a Bíblia nos ensina que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que acontece? E o mais é com Ele. Quando você entrega, quando você confia, você acredita que Deus é contigo, Ele começa a cuidar de você, a te ajudar a resolver, talvez aquela situação que há muito tempo você
Quer resolver, não resolve. Deus pode fazer isso. E sabe, e essa entrega, muitas vezes, nós não entendemos o motivo que devemos entregar. Por que entregar? Por que depender? Muitas vezes nós não temos essa resposta. Mas a resposta de Deus para nós hoje, não precisa entender. O que nós precisamos é confiar. Amém? O que nós precisamos é confiar nesse Deus maravilhoso e poderoso. E saiba de uma coisa, eu estou há 23 anos na Sara Nossa Terra. Glória a Deus por isso. Eu me converti na Sara Nossa Terra em 1999, numa cidade chamada Bela Vista, lá no Mato Grosso do Sul, né? E desde que eu me converti, eu me desafiei em confiar nesse Deus. E até aqui Deus me conduziu, não só a mim, mas toda a minha família, toda a minha casa. Alguns irmãos que estão aqui conhecem a história, pelo menos do tempo que nós estamos aqui em São Paulo. Está fazendo 10 anos agora em julho, né? Que nós viemos para São Paulo. E alguns irmãos já conhecem um pouco da nossa história. Nós tivemos um grande desafio aqui em 2015, quando eu quase perdi a minha filha mais velha, né? Por causa de um AVC. E ali não tínhamos o que fazer, a não ser confiar em Deus. Eu literalmente estava ali, sem ação, sem o que fazer. Mas uma coisa eu fazia, eu orava. E eu falava, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra. O Senhor me trouxe até aqui porque o Senhor tem algo para a minha vida. Então eu comecei a orar e profetizar. E com isso, querido, nós podemos entender que confiar em Deus é a decisão mais acertada de uma pessoa. Repete isso, fala assim, confiar em Deus é a minha melhor decisão. Amém? Confiar em Deus é a atitude mais acertada de um ser humano. Você não precisa muitas vezes entender, mas confiar. Por quê? Porque Deus tem poder para restaurar tudo na sua vida. Sabe como que Ele faz isso? Através da sua fé. Através da nossa fé. Se você tem confiança nesse Deus, Ele tem poder para restaurar, querido. Basta você crer, basta você confiar em Deus. Por isso que nós vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abra lá comigo. Por isso que nós vemos aqui em Hebreus 11, 1, diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Aqui nós podemos entender esse desafio com a frase que eu disse para vocês, que confiar em Deus é a atitude mais acertada de uma pessoa. Muitas vezes nós vemos, né, agorinha a Valéria, ela fez o altar. Quando você vem para o altar com essa certeza que você vai encontrar Deus, você encontra Deus. Quando nós viemos para o altar, nós precisamos chegar com o coração aberto, sedento. Aí sim Deus olha para o seu coração, querido. E Ele é movido por aquilo que está no teu coração. Sabe, eu digo para os nossos discípulos, da nossa equipe, que eu digo assim, que Deus, Ele não se deixa levar por palavras. Deus, Ele não se encanta com as nossas palavras, mas com o nosso comportamento, sim. Deus não se deixa levar por vãs repetições. A Bíblia nos ensina isso. Achando que muito falar, Deus vai nos ouvir. Não, querido. Deus, Ele é atraído através de um coração sincero, quebrantado. Por isso decida hoje confiar nesse Deus, porque isso sim é a melhor decisão que você pode tomar hoje. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Então, como eu estava dizendo, a Valéria estava aqui pregando, né, na hora do altar. E quando você tem essa convicção, essa certeza de que Deus está aqui, você vai encontrar Deus. Ela contou a experiência dela, ela encontrou Deus.
dentro de um shopping. Coração sedento, coração sincero, Deus não resiste. Quantos querem atrair os olhos de Deus aqui? Deus está neste lugar. Diga comigo, Deus está aqui. Talvez aqui, alguns no altar, naquele momento do altar, muitos talvez não foram tocados. Por quê? Deus faz acepção de pessoas, pastor? Ele não faz acepção de pessoas. Mas Ele escolhe o coração quebrantado. Por isso que a Bíblia diz que Deus, que os escolhidos de Deus, é que Deus protege e é o que Deus cuida. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam abreviados por causa do quê? Por causa dos escolhidos. Todos aqueles que querem buscar a Deus e buscam a Deus, Deus se permite, Deus se deixa ser encontrado. E todo aquele que encontra Deus, querido, essa pessoa muda. Se ela tem uma experiência pessoal com Deus e de fato conhece a Deus, essa pessoa muda para sempre. Ela é transformada para sempre. Então, como eu estava dizendo, alguns talvez não sentem, talvez alguns não estão percebendo que Deus está aqui. Mas por que acontece isso? Porque talvez a fé não está no mesmo ambiente onde Deus está agindo. E sabe, fé ela não é um sentimento, querido. Eu preciso sentir Deus para crer. Não. Você precisa crer para sentir. Amém? Você precisa entender que Deus está aqui agora. Amém? E a fé, ela não é, como eu disse, um sentimento, ela é uma convicção. É uma certeza. E é quando nós dizemos, Deus está aqui, ponto final, Deus está. A fé sabe que Ele está aqui. Amém, queridos? Repete comigo, fala mais uma vez, confiar em Deus. É a atitude mais acertada de uma pessoa. Olha só o que a Bíblia nos ensina em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Fala comigo, fé não fingida. Mais uma vez, diga, fé não fingida. Mas uma fé genuína, gerada pela palavra de Deus, querido. É isso que nós aprendemos aqui em Timóteo. Para que nós possamos ter essa fé não fingida, mas uma fé genuína. Talvez até você já falou de fé. Quantos já falaram de fé aqui? Levanta a mão. Sabe, querida, a fé ela é muito falada nos púlpitos. A fé ela é muito falada nas células. Talvez as pessoas que você aconselha, orienta, cuida, você fala muito de fé, sim ou não? Nós falamos muito de fé. Mas se vive pouco pela fé. E na verdade isso deveria ser ao contrário. Por quê? Porque Deus é movido através da nossa fé. A fé que habita em nós. Uma fé não fingida, mas uma fé genuína. Então, queridos, a fé ela é muito falada, mas pouco vivida. Sabe, a fé ela não é uma teoria. Amém? A fé ela não é uma teoria, ela é viva. E não deve ser fingida. É isso que nós aprendemos aqui em 2 Timóteo. De nos atentarmos para isso, para não termos essa fé fingida, mas uma fé gerada pela palavra de Deus. E a fé, querido, ela não se sente, ela se vive.
Como eu disse, a fé ela não é um sentimento. A fé ela gera um comportamento. Fala comigo, a fé não se sente. Ela é viva. Amém? Então essa fé gerada pela palavra de Deus, ela é genuína, de Deus. E ela me leva a ter novo ou novos comportamentos. O comportamento que atrai a presença de Deus. E quando Deus vem, querido, se prepara. Porque você muda. A chave vira. Eu falo isso com vocês, para vocês, com muito temor e com muita propriedade. Por isso que nós aprendemos também em Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha só. Hebreus 11, 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Pois que, olha só, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que bênção, querido. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Que bênção. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que busca a Deus pela fé, agrada a Deus. Encontra a Deus. Amém? Agora, como eu disse, a fé ela é uma posição espiritual. Ela me leva em um ambiente onde Deus está operando, Deus está agindo, onde Deus está curando, onde Deus está transformando. Então eu preciso se permitir que a palavra vem e gere essa fé que me leva aonde Deus está. Aí você fala, mas pastor, mas Deus não está aqui? Depende do ambiente onde você está agora. Deus está aqui agindo. Deus está aqui operando em nosso meio. Ainda que você não perceba, ainda que você não sinta, Deus está aqui. Pela fé nós cremos. E pela fé Deus vai agir em nosso meio, em nossas vidas. Amém, queridos? Agora, o mundo, querido, o mundo espiritual, ele não se preocupa com os nossos sentimentos. Ele não exige de nós sentimentos. O que o mundo espiritual exige do cristão, da igreja? Comportamento. Porque sentimento não atrai os olhos de Deus. Mas o nosso comportamento, nosso comportamento, nosso testemunho, gerado pela fé, através da palavra de Deus, isso sim, atrai a presença de Deus. Sabe, e o mundo espiritual não nos mede, não mede a nossa vida por aquilo que sentimos, mas por aquilo que nós fazemos mediante a fé. Fala comigo, a Bíblia, ou melhor, o mundo espiritual não me mede pelo que eu sinto, mas pelo que eu faço. Amém? Então o mundo espiritual, querido, ele não está exigindo de mim sentimento, ficar lamentando, chorando, reclamando, não. O mundo espiritual exige de mim comportamento. E como que eu sou medido? Pelo que eu sinto? Não, pelo que eu faço. Por isso que nós precisamos colocar nossa fé em prática. Em toda e em qualquer situação. O dia que a minha filha teve o AVC, né, o primeiro pensamento que você tem, o sentimento é você ficar desesperado. E se você se deixar, você fica. Mas é nesses momentos que devemos colocar a nossa fé em prática. Porque Deus age mediante a nossa fé. Não adianta reclamar, não adianta ficar bravo, né, espraguejar. Não adianta, você precisa confiar. Colocar a tua fé em prática. Ter comportamento. Sabe, querido, e o milagre ele não está. Deus opera em nós, através da nossa fé, gerando milagres. E o milagre ele não está no falar, está no fazer.
É fazer o que precisa ser feito. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque falar, como diz o dono da empresa no trabalho, todo papagaio fala, né? Mas o que faz a diferença em nossa vida, que realmente atrai a presença de Deus, é aquilo que nós fazemos diante dele através da nossa fé. Então o milagre de Deus gera em nós o desejo de buscá-lo mais e mais. Quanto mais buscamos, mais fé recebemos. É nos desafios que a nossa fé é aumentada. Tem uma música muito antiga, talvez algum de vocês conheça, diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quem conhece a música? Oh, meu Deus do céu, tem bastante gente, né? Que bênção. Diz assim: cada vez que a minha fé é provada. É linda essa música. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Que bênção. E assim é que nós somos treinados para fazermos parte dessa igreja que Deus está levantando. Uma igreja de fé. Uma igreja forte, que não se abala. E aqui eu quero deixar para vocês os 4 elementos da fé. Diga: 4 elementos da fé. Primeiro, certeza, convicção, esperança e visão. Fala comigo: 4 elementos da fé. Certeza, convicção, esperança e visão. Sabe, querido, certeza e convicção geram esperança. E esperança gera uma visão. Isso é fé. Se você pega Isaías 64:4, lá diz que Deus trabalha por aquele que tem esperança. Deus trabalha por aquele que nele espera. E só espera em Deus quem tem fé. E Jesus também nos alerta a questão de estarmos animados e não desanimados neste mundo. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas o que? Tem de bom? Ânimo. O que é ânimo? Fé. Vai ter aflição? Vai, mas não desanima. Tenha o que? Fé. Porque a fé vence o mundo. Nós recebemos muita sabedoria, muito conhecimento em uma sala de aula para vencer no mundo, sim ou não? Nós aprendemos uma sala de aula, conhecimento, sabedoria para vencer no mundo, mas nós não aprendemos como vencer o mundo. Aonde é que nós recebemos a sabedoria para vencermos no mundo e o mundo? Através da palavra de Deus, que gera essa fé que nos leva a vencer o mundo. Amém? Glória a Deus. E quando nós recebemos essa fé, que nada mais que é o poder de Deus que opera em nós, não temos mais limite. Abra para mim de novo, faz favor, Isaías 64:4. Olha só. Isso que Deus tem preparado para nós. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que bênção! Glória a Deus! Sabe, querido, o poder de Deus não tem comparação. Diga comigo: o poder de Deus não tem comparação. Sabe, Ele muda em um momento aquilo que eu e você não podemos mudar a vida inteira. Esse é o nosso Deus, agindo em nós através da nossa fé. E como que eu posso viver isso, querido pastor? Confiando nele. Confiar em Deus é a nossa melhor decisão que temos que ter na terra. Nós temos que parar de tentar
querer assim vencer com a nossa força. Nós podemos até conseguir, mas tem um limite. Temos que confiar em Deus, querido. E achar que nós somos forte, suficiente para resolver qualquer parada, qualquer situação. E confiar na nossa força. Temos que entrar neste processo de confiar em Deus de todo o nosso coração. E quando nós aprendemos a confiar em Deus, sabe o que acontece? Temos descanso, temos paz, temos alegria. Amém? Se você pega Salmos capítulo 91, versículo 1, olha o que a Bíblia diz lá. Aquele que habita. Fala, aquele que habita. Olha só. No abrigo do Altíssimo. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita. Não aquele que se refugia. Ele está falando daquele que habita. Quando você habita, o que você faz na sua casa? Você habita na sua casa. Ou você se refugia lá? O refúgio é para um tempo de tempestade. O abrigo é para você morar lá. Então o que o salmista está nos ensinando aqui? Aquele que habita. Aquele que mora, aquele que está na presença de Deus. Isso terá o quê? Descanso. Terá paz. Alegria. E tudo aquilo que Deus pode proporcionar. E tudo isso que eu estou falando para vocês, todos nós temos como experimentar através de um caminho. Através da nossa fé. Porque Hebreus 1:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe que eles podem dizer, falar assim, pastor, eu perdi tudo. Perdi minha alegria. Perdi minha vontade de viver, minha força, minha fé. Eu estou perdido neste caminho. Ainda que você pensa, perdi tudo na vida. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. A sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, através da sua fé, Ele pode mudar isso hoje. Ele pode mudar hoje. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus pode, diga, Deus pode restaurar tudo na minha vida. Ele é poderoso para restaurar e também para restituir. Nós só precisamos confiar. Confia em Deus, querido, de todo o teu coração. Acredite, Ele é por você. Quando nós cremos, nós recebemos. Nós acessamos o mundo espiritual, onde Deus está agindo, onde Deus está operando, onde Deus está curando. E essa fé está disponível para todos nós que estamos aqui hoje. A palavra de Deus só precisa encontrar um lugarzinho especial no seu coração, para gerar essa fé inabalável, inegociável, que te leva a conhecer a beleza e a grandeza do nosso Deus. Sabe quem tem fé, querido? Ama a Deus. Amém? Ama a Deus. Então talvez você está aqui hoje dizendo, né? Ou venham buscar uma resposta, ou você está buscando alguma coisa e você não sabe o que é. Ou em algum momento da sua vida você se perdeu alguma coisa. Deus está aqui para restituir para você aquilo que roubaram de você, aquilo que tiraram de você. Eu tenho falado muito, né, no meu discipulado. Isso que eu falei lá no início para você, que o nosso desafio não é você começar, mas você terminar. Nosso maior desafio é você chegar no fim, é perseverar. Porque o que agrada a Deus, o que atrai a Deus, não é aquele que apenas começa, porque todos começam alguma coisa, sim ou não? Mas nem todos terminam.
E o que vai nos levar a permanecer inabalável, amando a Deus, buscando a Deus, orando, sendo escolhido por Deus, é a nossa fé. É por isso que nós precisamos vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, ir para a célula, receber a palavra de Deus, em casa ter o devocional, lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai gerando essa fé em nós, que é uma fé genuína, da parte de Deus, inabalável, que vai me levar para a eternidade. Então não negocie a sua fé, querido, porque através da sua fé, é que você vai agradar a Deus. E Deus virá sobre a tua vida. E vai restituir aquilo que talvez os desafios da vida tiraram de você. Talvez você está aqui hoje não tão feliz. Sabe? Deus quer restituir essa alegria que talvez há muito tempo você não tem sentido. Essa paz que talvez você há muito tempo não está sentindo. Deus quer restituir. Mas você precisa crer. Você precisa exercitar essa fé, gerar através da sua palavra. Então eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei que Deus está aqui agora. E sabe o que Ele está fazendo aqui? Esperando um posicionamento nosso. E Ele falou, a palavra de Deus liberou, e ela não volta vazia. Foi liberada, Ele liberou a sua palavra. E certamente não voltará vazia. Agora, Ele falou, agora Ele quer ouvir. O que você tem para falar para Ele hoje? Deus quer uma resposta de você. Qual seria, ou qual é a tua resposta para Ele nessa noite? Hoje nós ouvimos a respeito dessa fé, que é gerada pela sua poderosa palavra. Então nós precisamos entender que eu preciso me apegar a esta fé. Ouvir aquilo que Deus está falando, para que essa fé seja gerada e alimentada dentro de mim, para que eu possa atrair os olhos de Deus, para que eu possa falar com Deus e Deus me ouvir. E para encerrar, abra para mim rapidinho Hebreus capítulo 2, versículo 1. Eu quero encerrar com esse versículo, quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Olha o que essa palavra nos ensina, querido. Presta atenção. Diga assim, ele diz assim, por isso é preciso. Presta atenção naquilo que Paulo está dizendo aqui. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Prestar atenção naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo profetizado, no ambiente que Deus está gerando nesses últimos dias. Deus está movendo no meio da sua igreja. Amém? E Ele diz assim, devemos prestar mais atenção naquilo que nós estamos ouvindo. Para quê? Para que em nenhum momento venhamos se desviar. O inimigo, o diabo, ele sabe que se a palavra entrar no seu coração, ele não pode tocar em você. E é por isso que ele quer roubar a sua atenção. Mas quando você abre o teu coração e a palavra de Deus entra no seu coração, sabe o que acontece? O inimigo ele recua. Porque ele não pode tocar em uma pessoa que está cheia de fé. Porque a fé, ela é uma arma poderosa no mundo espiritual. Uma pessoa cheia de fé, ela ora, o milagre acontece. As portas se abrem, o enfermo é curado através da fé. Amém? Por isso que você vê quando Jesus dizia para as pessoas que procuravam Ele, Ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Olha a importância da fé. Eu não sei como que está a sua fé hoje. Se ela está pequena, média ou grande. Mas sei que Deus está aqui nesta noite. E Ele quer uma resposta de você. Qual vai ser a tua resposta?